Olá, meu nome é Rui, eu sou sócio da Eiro Kirashima, da área de RAS, Risk Advisory Services, e hoje eu estou aqui com o Antônio Fossa. A gente vai falar sobre governança, riscos e melhores práticas. Obrigado, Rui, é um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre as perspectivas de mercado, como atuar nesse segmento que tem tantas oportunidades e tanta coisa para se fazer. Fossa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, participar aqui dessa conversa. Começa falando um pouco sobre sua carreira, do seu início na área de auditoria, controles internos, até o momento em que você funda a LAF e essa parceria que você tem agora com a Eiro Kirashima. Tá bom, muito bom, muito bom. Vamos lá, são aproximadamente 40 anos já de experiência desde que eu iniciei minha carreira no setor financeiro. Eu trabalhava num grande banco que ainda existe, depois de tantas fusões aí, tantas aquisições, mas esse banco ainda existe. Eu aprendi muito lá, era início de carreira, eu era muito jovem. Eu fiquei por lá 5 anos e aceitei um programa de trainee numa Big Four, e nessa Big Four eu fiquei 32 anos, sempre focado no sistema financeiro, em trabalhos em instituições, bancos, seguradoras, fundos e todo esse universo que está embaixo do Banco Central, está embaixo da CVM, e isso trouxe muita casca. Foram muitos desafios nesses 32 anos, foram 15 anos atuando como sócio nessa Big Four em diversos projetos, não só de auditoria, mas também de consultoria, que agregam muito valor aos clientes. E após essa jornada, eu aceitei um desafio ainda maior, que foi ser head de auditoria interna no Grupo XP, que passava por um momento especial, pré-IPO, etc., e para a implementação da área de auditoria interna. E a oportunidade de sentar na área de auditoria interna trouxe a experiência de estar, portanto, em dois mundos, na externa durante muitos anos e na interna durante os últimos 4 anos. Nesses 4 anos como head de auditoria interna foram impressionantes. A gente atuou em todos os tipos de negócios, desde resiliência cibernética, toda a parte de processos, tudo que é regulatório, Banco Central, CVM, SUSEP em muitos momentos, né, visto que as operações estavam se expandindo, e a auditoria interna teve um papel super importante para suportar a governança, para suportar o comitê de auditoria durante esse período. Eu encerrei meu ciclo na XP recentemente e resolvi empreender como consultor especialista no segmento financeiro, e com muito prazer eu faço hoje a parceria com a Eiro Kirashima na indústria financeira, o que me traz grandes expectativas pelas perspectivas de negócios que afloram dia a dia no mercado financeiro. Aproveitando que você falou da sua experiência como head da auditoria interna aí na XP, como que você vê esse movimento de terceirização de auditoria interna e como pode ser a contribuição de um profissional com a sua experiência nesse movimento? Ótima pergunta, Rui. Eu posso dizer para você com muita segurança de que uma auditoria interna bem estruturada faz a diferença na governança da empresa. Então, nós atuamos, e assim a gente recomenda sempre, né, que uma auditoria interna atue com muita independência, com muito foco e com diversidade de trabalhos que possam de fato agregar valor e foco nos riscos principais de cada companhia. Cada companhia tem um risco importante ou alguns riscos importantes que devem ser observados pela auditoria interna. E foi muito interessante a tua pergunta, porque quando eu iniciei essa nova atividade, eu tinha uma preocupação de não ser um commodity. A auditoria interna não pode ser um commodity. A auditoria interna tem que ser, de fato, uma ferramenta de gestão importante na empresa. E como você faz isso? Eu acho que a melhor forma de dizer isso é ter senioridade naquilo que você faz, ter proximidade com a diretoria, ter proximidade com as principais áreas, com os pares, com os gestores, de forma a identificar temas importantes e, de fato, a auditoria interna ser algo que contribua para o valor da empresa. E falar assim, no dia a dia, na prática, como é que funciona essa terceirização da auditoria? Eu diria que hoje há algumas alternativas, né? Desde você terceirizar a cadeira do head de auditoria interna. Então, terceirizar a cadeira do head de auditoria interna pressupõe que, com o mandato recebido da empresa,
você é responsável por pensar os riscos, discutir os riscos, falar dos riscos, interagir com as outras áreas e, no final, gerar os trabalhos que possam contribuir para a mitigação dos riscos ou identificarem novos riscos. A segunda forma que a auditoria interna também trabalha é na terceirização por projeto, o que também é um bom ganha-ganha, na medida que às vezes as áreas de auditoria interna já estabelecidas, elas não têm todo o know-how para executar um trabalho novo. E na indústria financeira isso acontece toda hora. O Banco Central vai emitindo novas normas, novas regras, e nem sempre o time já estabelecido de auditoria interna está preparado para isso. E nesse sentido você entra com um time preparado para atender aquele projeto no prazo determinado, com os objetivos estabelecidos. A governança é um assunto que ele está cada dia mais na pauta dos executivos, né? Uma preocupação muito grande de todas as organizações. É possível medir o grau de maturidade de uma organização, de maturidade da governança em uma organização antes do executivo ou de um conselho, de eventual conselho partir para buscar algum serviço para melhorar a governança? Essa pergunta é bem importante, porque medir governança depende de vários canais. Aonde está a governança na empresa? A governança na empresa está desde o início das operações, receber clientes, atender negócios, criar estruturas internas, definir os membros executivos da companhia e ter também os órgãos de defesa da companhia, nomeadamente auditoria interna, compliance e controles internos são áreas extremamente importantes para suportarem a governança das empresas. E daí vem a razão da sua pergunta, que é como medir a maturidade dessas áreas, né? Falar de avaliação de maturidade dessas áreas pressupõe algumas questões. Eu costumo usar um conceito de pilares. Então, um dos pilares importantes dessa avaliação é a configuração as-is da área. Como é que está a área hoje, né? Como é que estão as pessoas da área? Qual é o perfil de conhecimento que essas pessoas possuem na área? Esse é um core para se avaliar a situação atual, a partida, como está a área nesse momento. O segundo pilar tem a ver com os stakeholders, a visão dos stakeholders sobre essas áreas. É muito importante você avaliar a reputação que as áreas possuem. É muito comum também os stakeholders olharem para essas áreas com certo ceticismo, falar, não, esses caras aqui estão aqui para dificultar o meu trabalho, não estão aqui para agregar valor, então é super importante você ter essa avaliação da visão dos stakeholders sobre a área. O pilar 3 tem a ver com a interação. Como é que a auditoria interna ou a área de controles internos e mesmo compliance se relacionam com as outras áreas da empresa? Esse relacionamento é fundamental para você estar atento a identificar riscos e oportunidades de melhoria desse processo. O pilar 4 tem a ver com o nível de sofisticação, uso de ferramentas, uso de tecnologia e que está muito associado ao grau de maturidade que a gente vai buscando ter na empresa. É muito comum encontrar áreas de auditoria que não têm, por exemplo, uma expertise na área de tecnologia, o que traz um gap importante de oportunidades que deixam de ser colhidas para se executar trabalhos de qualidade e de altíssimo rendimento. O quinto pilar e último é o pilar onde a gente olha a qualidade do reporte, a qualidade das informações e como as demais áreas gerenciam essas recomendações de melhoria para processos, etc. Então, os relatórios são claros, os relatórios são endereçados para as pessoas certas, há um processo de governança sobre essas informações, os temas tratados são resolvidos, são reportados, há um acompanhamento sistemático sobre todos esses temas. Portanto, esses 5 pilares geram uma metrificação sobre o nível de maturidade. O que pode acontecer é que em determinados pilares você está mais maduro, em outros pilares você está menos maduro. Então isso é importante, porque a partir daí você pode tratar cada pilar com a sua prioridade, com os recursos, com os objetivos da companhia. Bom, então, com a análise desses 5 pilares, a empresa pode identificar quais deles estão com uma maturidade maior e quais deles estão menos evoluídos, e aí dá para direcionar um foco, se concentrar todos os trabalhos para aqueles que estão com uma carência maior de desenvolvimento aí nessa área de governança. Nas áreas mais reguladas, por exemplo, como o setor bancário, setor de saúde, setor elétrico, setor de seguros,
é assim que o regulador olha. Ele não vai olhar exatamente só a quantidade de horas que você tem ou quantas pessoas tem na equipe, mas também ele vai ter vai estar intrinsecamente avaliando a maturidade formada por esses 5 pilares. E falando em ambiente regulatório, essa é uma preocupação grande porque ambiente regulatório lembra sempre multa, né? Pode penalidades. Quais são os ambientes, quais são os assuntos mais quentes do momento quando o assunto são os temas regulatórios? É super importante, né? Temas quentes são sempre, causam sempre alguns ferimentos, né? Então, eu diria para você que o que está na pauta hoje, na indústria financeira de uma forma geral, por exemplo, tem a resolução 4966, que é a provisão para perdas esperadas. Esse é um arcabouço que mudou a forma da indústria financeira medir aquela antiga famosa PDD, né? Provisão para perdas e tal. Então, isso traz grandes modificações que precisam ser feitas nesse segmento. Outros temas que nunca morrem, mas sempre são importantes, especialmente no cenário atual de fusões e aquisições, são as revisões dos testes de impairment, o famoso medir a imparidade do ágio das empresas, né? Uma empresa compra outra, tem um ágio, esse ágio precisa ser medido. Então, esse é um tema sempre muito sensível, que qualquer alteração em conceitos macroeconômicos da economia onde ela atua, no caso especialmente do Brasil, falando assim, qualquer mudança de taxa de juros, qualquer mudança do cenário econômico de uma forma geral, podem trazer riscos e importantes impactos para as empresas. O Banco Central vem incentivando vários outros assuntos, né? Incentivando no sentido regulatório. Então, hoje você tem o marco de cripto, você tem as instituições de pagamentos, que são as famosas IPs, as instituições de pagamentos, que trazem já na sua bagagem uma necessidade bem importante de governança por trás. A gente falou bastante aqui sobre auditoria interna, por exemplo, isso é um dos componentes. A gente falou sobre comitê de auditoria, então essas entidades já devem nascer com um comitê de auditoria constituído, devem nascer com o DNA das operações que executam. Então esses também são temas importantes hoje, especialmente nessa indústria de pagamentos. Os requerimentos de capital também são temas bastante relevantes na indústria financeira, na indústria de seguros. Os requerimentos de capital são regras estabelecidas para que as empresas tenham um capital, dinheiro, né, grana, capital disponível para bancar o crescimento das operações. Então, quando você fala em revisão dos requerimentos de apuração de capital, você traz aqui um arcabouço bastante complexo de como se apurar isso, quais são os principais fatores, ainda que regulados, mas que traz uma necessidade de sofisticação de processos e controles. SOX não é um tema novo, mas é um tema que continua muito quente, né? Muito atual. Eu diria para você que esse tema SOX, apesar de não ser novo, e dele ser necessário ser reavaliado toda vez, ele trouxe uma mudança de mindset sobre governança de controles e processos. Então, acho super importante nunca tirar da pauta esse tema. E é muito comum, na minha experiência com comitês de auditoria, por exemplo, a necessidade de trazer esse conforto para o comitê de auditoria, por exemplo, que é um dos responsáveis também desse processo. Fossa, e depois de toda essa conversa, com toda a sua experiência, quais são assim, as lições aprendidas que são um caminho de boas práticas que um executivo, um empresário que esteja assistindo a gente possa levar aí para a organização dele e para pensar governança daqui para frente? Essa pergunta é boa, viu? Porque eu me lembro em várias oportunidades, né? Você tem uma linha muito tênue entre sucesso e falhar, né? Em ter sucesso ou falhar. E eu diria para você que a principal recomendação que eu deixaria como legado aqui dessa conversa é você nunca subestimar as suas estruturas de controles quando elas são colocadas para testar a resiliência das operações. Então, cada dia mais, hoje você tem os riscos cibernéticos, por exemplo, você tem passivos ambientais, né, que são temas relativamente novos, mas que estão na pauta dia a dia dessas conversas e que se você
traz de volta esse conceito de dizer, não, minha estrutura aguenta, ou meu time está relativamente preparado para olhar esse tipo de situação. É a linha tênue entre você ter sucesso ou fracassar. Muito bom, Faustão. Obrigado pela participação. Um prazer ter você aqui, também como parceiro da Irco Hiroshima. Muito obrigado. Pô, Rui, eu que agradeço. Eu conheço a Irco Hiroshima já há alguns anos, por tantos amigos que eu tenho por aqui. E é sempre um prazer estar aqui contribuindo para o sucesso dos negócios, para o sucesso dessa parceria e para o sucesso dos clientes que virão a ser atendidos nesse segmento, nessa estrutura. Então, muito obrigado. Até breve. Bom, obrigado pela audiência. Não se esqueçam de acompanhar os nossos blogs, o canal do YouTube, se inscrever no canal. Até a próxima.